Salve! Espero que estejam todos bem. Eu sou Ivan Rodrigues e desde que você respeite, você é muito bem-vindo nesse canal. É o seguinte, feliz ano novo para todo mundo. Recentemente, o canal Antônio Miranda, Teologia Reversa, publicou um vídeo com o título A Bíblia é um lixo e Deus é o vilão. Ele trouxe diversos episódios bíblicos, eu vou me ater apenas a um, que é o episódio de Safira e o marido dela, Ananias. Essa história ela é encontrada no livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Porém, o capítulo 4, o finalzinho do capítulo 4, contextualiza tudo isso que o Antônio Miranda está dizendo. Eu vou ler para vocês, para que vocês tenham noção do contexto. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. A multidão dos que acreditavam era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que era seus os bens que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles eram muito estimados. De fato, entre eles não havia nenhum necessitado, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, levavam os valores das vendas e os colocavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um segundo a própria necessidade. José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa o filho da exortação, levita nascido em Chipre, sendo proprietário de um campo, o vendeu, levou o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, esse é o contexto dessa situação. As pessoas que acreditavam nas palavras de Jesus Cristo, mesmo que elas tinham bens, propriedades, elas não consideravam delas essas propriedades, e sim do próprio Jesus Cristo, do próprio Espírito Santo. E isso que os apóstolos estavam administrando, ok? No capítulo 5, o começo, do verso 1 ao 11, vai trazer a história de Ananias e Safira, a esposa dele, que eles tentaram mentir para Deus. Resumindo, é isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 11. Certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Em acordo com sua mulher, ficou com uma parte do valor e levou a outra parte, colocando-a aos pés dos apóstolos. Pedro disse: Ananias, como é que Satanás se apoderou assim de seu coração para que você minta ao Espírito Santo, ficando com uma parte do preço do terreno? Você não podia conservá-lo para si sem vendê-lo? E ainda que o vendesse, não podia ficar com todo o dinheiro? Então, por que você fez isso? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. E todos os que estavam ouvindo foram tomados de grande temor. Os mais jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e, levando-o para fora, o sepultaram. Umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido, sua esposa entrou. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam o terreno? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro lhe disse: Por que vocês se colocaram de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta. Eis aí, junto à porta, os pés dos que foram sepultar o seu marido. Eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Ao entrar, os jovens a encontraram morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto ao marido. E houve grande temor por toda a igreja, entre todos os que ouviram essas coisas. Ou seja, em momento algum, eles foram obrigados a vender a propriedade que eles tinham, e em momento algum, eles foram obrigados a dar o dinheiro da propriedade para os apóstolos. Eles fizeram isso de bom grado. Sendo feito de bom grado, jamais seria permitido a tentativa deles de tentar mentir para Deus, para o Espírito Santo. E aí fica uma questão: como que Pedro sabia de imediato que eles tentaram fazer essa coisa? Como? O próprio Espírito Santo revelou isso para eles. Eu vou deixar para vocês o trecho do Antônio Miranda Teologia Reversa, onde ele fala isso, e vou deixar também o link aqui na descrição para que quem quiser ver o resto do vídeo, assista lá no canal dele, tá bom? Beijo nas crianças, vejo vocês no próximo episódio. Foca no Espírito Santo e no Novo Testamento, garoto. Olha só, no Novo Testamento você tem um curioso caso de Ananias e Safira, onde os dois, por não terem dado todo o dinheiro do imóvel, eles só deram uma parte do dinheiro do imóvel deles, que eles venderam, o Espírito Santo de Deus extermina os dois. Primeiro o homem, depois a mulher.
são exterminados pelo Espírito Santo.